Quando a antiga cidade de Mohenjo-Daro estava sendo escavada, os pesquisadores ficaram perplexos com o que encontraram lá. Estudos recentes confirmaram que Mohenjo-Daro era uma cidade realmente avançada para seu tempo, rivalizando com a antiga civilização egípcia. Estima-se que mais de 35 mil pessoas viviam lá. Porém, o mais chocante é que os arqueólogos encontraram apenas 43 esqueletos no local. Para onde foi o resto da população e por que eles se moveram? Isso é algo que nos faz refletir. Das 35 mil pessoas que viviam lá, encontramos apenas 43 esqueletos, e estes não estavam em boas condições. Parece que a cidade foi evacuada pouco antes de algo terrível acontecer. No entanto, alguns decidiram ficar ou foram deixados para trás. As condições físicas de alguns objetos e artefatos encontrados sugerem uma história incrível. Os tijolos e pedras deste local foram encontrados em estado derretido e vitrificado. Quando essas amostras foram coletadas e testadas em laboratórios, descobriu-se que isso só seria possível se a área fosse submetida a uma temperatura superior a 15 mil graus Celsius. Mas como uma civilização primitiva poderia gerar tanto calor em uma escala tão grande? Na verdade, não há sinal de nenhuma guerra violenta ou algo do tipo, quando falamos de algumas das civilizações mais antigas da história da humanidade. As imagens do Antigo Egito ou da Mesopotâmia vêm à mente. Porém, o que os pesquisadores não conseguiram ver é o quão avançadas eram as culturas antigas no subcontinente indiano. Há apenas um século, uma civilização misteriosa foi descoberta através de escavações puras. Seu nome é a civilização do Vale do Indo. Os pesquisadores concordam agora que ela é a civilização mais antiga encontrada na história humana, abrangendo uma vasta área. A área no noroeste da atual Índia, estendendo-se até o atual Afeganistão, foi o lar de muitas cidades florescentes dentro dessa civilização, entre as quais Mohenjo-Daro se destacava. Na verdade, os restos dessa cidade estão localizados no atual Paquistão. O levantamento arqueológico da Índia teve acesso completo a esse local antes da partição da Índia, e um oficial da ASI, Serviço Arqueológico da Índia, descobriu acidentalmente essa cidade esquecida. Quando as escavações em grande escala começaram, pesquisadores e arqueólogos ficaram perplexos com o que encontraram. Parecia ser uma cidade altamente desenvolvida, com urbanização avançada e sofisticada. Muitos artefatos foram recuperados do local. Mas o que intrigou os pesquisadores foram as tabuletas contendo um script misterioso e desconhecido, nunca antes visto. Até hoje, esses escritos estão disponíveis, mas infelizmente ainda não conseguimos decifrá-los. É doloroso pensar na quantidade de informações valiosas que podem estar escondidas nesses tabuletas, mas que não podemos decodificar. No início da década de 1920, um arqueólogo indiano-britânico chamado David Davenport apresentou uma explicação surpreendente sobre essa cidade perdida de Mohenjo-Daro. Ele estava convencido de que o que está escrito nos antigos textos sânscritos era história real e não apenas histórias fictícias. Por exemplo, muitas armas devastadoras e poderosas são mencionadas em textos antigos, como o Ramayana e o Mahabharata. No Mahabharata, há menção de armas como o Bromastra e o Pashupatastra, que eram capazes de apagar civilizações inteiras com um simples movimento. O Mahabharata descreve muitas armas que causaram efeitos catastróficos em suas vítimas. Os autores desses textos relataram que, quando essas armas foram usadas em grandes guerras, o céu ficou brilhante como 1000 sóis brilhando juntos. As pessoas afetadas morriam instantaneamente, e aqueles que sobreviviam tinham que enfrentar grandes consequências. A dor intensa e a queimação dos cabelos e unhas, levando os soldados a se jogarem nos rios para escapar do calor insuportável, são descrições impressionantes que coincidem com precisão as detonações nucleares e seus efeitos. Essa precisão levanta a questão de como os antigos autores puderam descrever essas armas e seus efeitos com tanta precisão, considerando a falta de acesso à tecnologia avançada naquela época. Inicialmente, pode parecer uma ideia rebuscada, mas será possível que existissem civilizações tecnologicamente avançadas na antiguidade. Alguns defendem a teoria de que Mohenjo-Daro foi destruída por uma bomba nuclear, como sugerido por Davenport, quando a primeira explosão nuclear observada ocorreu durante o Projeto Manhattan nos Estados Unidos. Jornalistas perguntaram a Robert Oppenheimer, líder da equipe, como ele se sentia ao conduzir a primeira detonação nuclear na história da humanidade. Sua resposta enigmática foi que foi a primeira detonação nuclear no mundo moderno, mas certamente não a primeira na história da humanidade.
Oppenheimer era um ávido leitor de textos hindus antigos, como o Vedas e os Puranas, e até aprendeu sânscrito para ler os textos em suas formas originais. Essa declaração sugere que ele acreditava firmemente que explosões nucleares ocorreram na história antiga da humanidade. No entanto, os principais arqueólogos ainda não aceitaram essas explicações e não consideram a possibilidade de que civilizações antigas tivessem acesso a armas nucleares avançadas. Algumas teorias propõem uma guerra violenta que levou os habitantes a se deslocarem para outras regiões, enquanto outros argumentam que uma seca prolongada causou o declínio daquela civilização. O que exatamente aconteceu na antiga cidade de Mohenjo-Daro, cerca de 5.000 anos atrás, continua sendo um mistério sem resposta definitiva. Seremos capazes de resolver o mistério de Mohenjo-Daro? A busca por respostas continua, e esperamos que novas descobertas e estudos nos ajudem a desvendar os segredos dessa antiga civilização.